paz do Senhor, que bom que estamos juntos, que bom que nós estamos abraçados, não somente pela nossa escola dominical, não somente pelas ondas do rádio ou da TV, mas estamos abraçados pelo Espírito Santo de Deus, que nos ensina, que testifica este encontro que temos semanalmente para aprendermos mais de Deus. Você já sabe, na escola dominical tem mais de Deus, e que excelente oportunidade que nós temos para aprender as coisas de Deus, os princípios de Deus, os planos de Deus, os planos para esta terra e também para o reino vindouro. Junto nós estamos aprendendo Carta aos Romanos, este importante e valoroso tema, assunto, conteúdo, um panorama completo, versículo a versículo, capítulo a capítulo, da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Claro que nós estamos estudando a Bíblia. A Bíblia ela é insubstituível, você não pode pensar, sonhar, planejar uma aula de escola dominical sem ter a Bíblia junto com você. Nós temos a revista, e é uma excelente revista, gráfica, conteúdo, também imagens, mas não substitui o escrito sagrado. A Bíblia, ela é insubstituível e deve sempre estar na sua mão, junto aqui na aula, aqui seja no programa de rádio ou programa de TV, e também na sua escola dominical. Hoje, juntos, vamos aprender a lição número 6, a luta contra a carne. Acompanhe comigo na sua Bíblia ou na sua revista o texto áureo de hoje, o que juntos nós vamos aprender em Romanos, no capítulo 7 e no versículo número 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Romanos capítulo 7 e versículo 18. E a verdade prática nos ensina: devemos lutar para fortalecer o nosso espírito ao invés da carne. Olha, isso já resume toda a aula de hoje, já resume a aplicação pessoal de hoje. Se você guardar isso no seu coração, hoje já está guardando muita coisa. Se você aplicar isso em sua vida, já é uma excelente mudança e que levará você ao céu. Devemos lutar para fortalecer nosso espírito ao invés da nossa carne. Acompanhe também a leitura bíblica, que encontra-se no livro de Romanos, no capítulo 7, no versículo 14 até o 20. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Graças a Deus. Um texto muito espiritual e que tem tudo a ver com a nossa batalha diária, tem tudo a ver com a luta contra a carne. É a lição número 6. Você está no programa Nossa Escola Dominical e acompanha o nosso plano de voo, que junto nós vamos aprender hoje na nossa Escola Dominical. Vamos aprofundar sobre esses valorosos e preciosos temas. No tópico 1 da lição número 6, a luta contra a carne, a validade da lei. O exemplo do casamento, mortos para a lei mostra o pecado. Então vai ser muito legal nós estudarmos sobre esse tema e também poder correlacionar com o exemplo do casamento. E nós somos libertos da lei, nós somos mortos para a lei. Nós vivemos agora sobre o regime da graça, o que nós vamos aprender também.
Mas a lei, ela é importante ainda nos dias de hoje, porque a lei, ela mostra o pecado. O pecado, ele não fica descoberto porque a lei mostra. Então, nós vamos aprender a diferenciar e ainda mesmo sabendo que Cristo cumpriu a lei, nós vamos aprender a valorizar a lei também para os nossos dias. No tópico número 2, a lei estimula o pecado. Sem lei, sem pecado. Vamos aprender na experiência de Paulo e o resultado da lei. Então vai ficar muito mais evidente, muito mais profundo comparar uma coisa com a outra, porque se a lei mostra o pecado, há aquela falsa impressão, aquela falsa emoção de que o pecado é bom. Então nós estamos debaixo da graça, Jesus cumpriu a lei, mas nós precisamos diferenciar como a lei e a graça se aplicam em nossas vidas hoje. No tópico número 3, vai aprofundar ainda mais, porque vai falar sobre a lei versus o pecado, o espiritual e o carnal. Não faço o bem que quero, desventurado sou. Então, essa aula como um todo será preciosa demais e valorosa demais, porque nós temos a oportunidade de lidar com situações dos nossos dias. Quando nós tocamos no assunto na primeira, na segunda aula, que falamos de problemas que são desvendados e que Paulo não coloca a poeira debaixo do tapete, mas demonstra, e nós precisamos confrontar não o pecador para que se arrependa e se converta, mas o pecado nós jamais devemos aceitá-lo. Então, quando Paulo fala de problemas de pecados como homossexualidade, como lesbianismo, são problemas que tendem a gerar discussões e dizer que somos intolerantes ou homofóbicos. Então, há uma diferença de homofobia do que se refere à pessoa e homofobia ao que se refere ao pecado. Então, nós somos homofóbicos ao pecado, não ao pecador. Ao pecador, nós devemos amá-los, assim como Jesus, como Deus, como o Senhor ama a todos. Não amamos o pecado, amamos o pecador. Então vai ser muito legal porque essa luta não se trata somente deste pecado, mas de todos os pecados convergentes que nos rodeiam nos dias de hoje e como tal nós precisamos combater, e a lição ela fala muita coisa, a luta contra a carne. Então fique ligado, nós no próximo bloco voltamos com a aula de hoje, mas antes disso confira a dica do professor com o pastor Jadiel Gomes. Olá, querido professor. Na lição número 6, a luta contra a carne será a nossa chance de poder conhecer dos nossos alunos a relevância que ele tem encarado, a sua luta diária no mundo espiritual e na sua vida de fé e prática. É você colocar na prática tudo que você aprende na igreja. Então, incentive os seus alunos a refletirem sobre como é um cristão relapso, como é um cristão fanático e como é um cristão equilibrado, saudável, que consegue identificar no seu dia a dia as lutas que ele enfrenta para não fazer a sua vontade, mas para sim fazer a vontade do Espírito. Então, junto com a sua classe, receba maturidade, poder, autoridade para ser fruto de bênção na vida dessas pessoas. Deus os abençoe e nós nos encontramos na Escola Bíblica Dominical.